aspas. Olá, agora iremos dar início à apresentação do nosso paper do semestre, no qual conta com a participação dos alunos Gabriele Negrão, Guilherme Álvares, Letícia Ferreira e eu, Lohana Macedo. O tema principal deste seminário está voltado para a prática interdisciplinar Relações Interpessoais, onde o nosso subtema é a participação da comunidade na construção da escola democrática. Iremos iniciar a apresentação com um resumo. Este artigo tem como intuito discorrer sobre as relações interpessoais, ou seja, as relações existentes nas escolas, as relações no qual estão voltadas para todos os segmentos que constituem uma equipe escolar, sendo ele os alunos, os pais dos alunos, os professores, ou seja, toda a comunidade escolar. Em nossa fundamentação teórica, iremos abordar os tópicos: escola democrática, definição, objetivos e características deste conceito, escola democrática e sua relação com a comunidade escolar, comunidade e gestão democrática em busca pelo desenvolvimento escolar, direito da comunidade na gestão escolar. A nossa pesquisa é de cunho bibliográfico, onde está voltado para pesquisas de leituras de artigos, pesquisas na internet e sites referentes ao nosso tema. As palavras-chave no nosso artigo é escola, gestão, democracia. O assunto que virá a ser tratado no decorrer da fundamentação teórica deste artigo está relacionado ao tema a participação da comunidade na construção da escola democrática. A escolha deste assunto está diretamente relacionada à importância e à influência que a escola democrática tem em relação ao meio social. Portanto, será abordado o valor de uma escola democrática, o que vem ser esta prática, suas características e objetivos. Este artigo tem a finalidade de demonstrar os direitos, os valores e deveres de uma comunidade escolar democrática, entre outros aspectos importantes, além de denotar o envolvimento da gestão escolar com a comunidade e o envolvimento dos alunos para desenvolver a democracia dentro da escola. Bom, esse é um pouco da nossa introdução. E com a nossa fundamentação teórica, iniciando com o tópico escola democrática, definição, objetivos e características deste conceito. O conceito em relação ao tema escola democrática está baseado na participação ativa de toda a comunidade, ou seja, a participação dos professores, alunos, pais e todos os segmentos de um corpo escolar. A mesma tem como um de seus objetivos desenvolver uma educação na qual conta com a participação de todos, uma participação ativa entre todos os segmentos que fazem parte de uma equipe escolar. Nesta citação de Libani diz o seguinte: a participação é o meio para assegurar a gestão democrática, possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de decisão e no funcionamento da organização escolar. A participação proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das metas das escolas, de sua estrutura organizacional e de sua dinâmica, de suas relações com a comunidade e proporciona um clima de trabalho favorável e maior aproximação entre professores, alunos e pais. Ou seja, conta com a participação de todos os segmentos. Todos os segmentos que fazem parte de uma escola democrática têm sua voz ativa. Nessa citação de David Apud Nietzsche, diz o seguinte: democracia não é apenas uma ideia e um ideal a atingir, mas é um modo concreto de vida, um processo de experiência que vai enriquecendo o próprio processo, o qual desta forma avança. Portanto, a democracia não é somente um termo político, é uma palavra que está relacionada à prática política, porém ela pode ser aplicada em variados ambientes, e entre um desses ambientes é a escola, onde a democracia nada mais é contar com a participação do povo, ou seja, todos têm uma voz ativa. A democracia não somente é um sistema político, pois a mesma é utilizada em variadas esferas. Nas escolas, nos grupos sociais, em bairros, em comunidades e entre outros lugares. Para se ter uma base concreta, a escola democrática, a mesma se faz presente por meio do artigo 3º na LDB, onde diz o seguinte: conta com variados princípios, entre eles a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender e ensinar,
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência da instituição públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas do ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação, a escola, o trabalho e as práticas sociais. Portanto, a escola democrática tem variadas características, entre elas gestão democrática, transparência, segue um padrão de organização descentralizado, ou seja, conta com a participação ativa de todos, tem como seus princípios básicos a democracia como forma vigente de seu funcionamento e conta com a participação ativa por meio das instâncias colegiadas. O que são instâncias colegiadas? As instâncias colegiadas são os grupos existentes dentro das escolas, entre eles representantes de classe, grêmio estudantil, equipe gestora e entre outras organizações, que por meio dessas organizações os mesmos passam a ter uma participação mais ativa para assim gerir um ambiente escolar democrático. Falando um pouco sobre a escola democrática e sua relação com a comunidade escolar. No contexto atual, a escola se depara cada vez mais com novos desafios a serem superados. Um dos desafios da escola democrática é atender a diversidade das pessoas que fazem parte da mesma e precisam ser ouvidos e respeitados. Dessa forma, a instituição precisa se adaptar às novas realidades do mundo atual e se libertar do ensino tradicional que ainda é comum em algumas instituições. Como sabemos, a escola precisa sempre estar atualizada e sempre precisa se adaptar a todas as pessoas que vão fazer parte da mesma, como pode ser pessoas de várias raças, de vários gêneros. A escola precisa sempre estar atualizada com isso. A escola democrática tem como base uma pedagogia participativa, onde funcionários, alunos e professores de todos têm voz ativa e podem ser compreendidos. Dessa forma, todos estão comprometidos em criar um espaço educacional democrático, sabendo que os mesmos fazem parte também da comunidade escolar. Nós sabemos que a comunidade escolar é um todo, desde professores, os gestores, todos fazem parte da comunidade escolar, também os pais, os alunos, e todos precisam ter voz ativa para dar suas opiniões sobre as políticas da escola, sobre os projetos da escola. Aqui uma citação para: a democracia só se efetiva por atos e relações que se dão no nível da realidade concreta. A democrática, uma busca pelo desenvolvimento escolar. Como já é exposto nos demais tópicos, a escola é uma instituição que fornece o processo de ensino para os alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo socialmente e também seu cognitivo. Com isso, a instituição de ensino é de extrema relevância para a vida de um educando, pois o mesmo estará inserido naquele ambiente, sempre buscando desenvolver seu aprendizado, e para isso acontecer é necessário que ocorram melhorias de ensino. Aí tá aí a foto, né, do lado. 2012, página 469. Conceber a docência como trabalho interativo e apostar na construção coletiva dos objetivos e funcionamento da escola, por meio da dinâmica intersubjetiva, do diálogo, do consenso. Sendo assim, a escola precisa estar preparada para dialogar com a comunidade, e a mesma deve exigir seus direitos e melhorias para a escola, para que assim todos sejam atendidos de forma igual em suas necessidades. Direitos da comunidade na gestão escolar, com a citação de Adriano, 2017, página 27, o regimento escolar e outros instrumentos legais consistem em documentos que podem ser elaborados e utilizados pela comunidade escolar para educar e manter uma convivência democrática. Para estruturar esses documentos, faz-se necessário viabilizar momentos de discussões em grupos com a participação ativa da comunidade escolar. Bom, como todos sabemos, normalmente são os coordenadores pedagógicos que transferem projetos que fazem com que a escola se desenvolva. Porém, a comunidade escolar, que normalmente é composta pela maioria das partes por pais e alunos que estão à frente das classes, eles normalmente têm esse direito também de produzir projetos para levar secretarias à direção escolar para que possa ser desenvolvido dentro da escola através
através desses projetos, eles sabem o que pode ser melhorado. Outra citação de Adriano, 2017, página 61. A gestão pedagógica consiste no trabalho desenvolvido entre o gestor escolar e todos os envolvidos no processo educacional. A organização do trabalho pedagógico no estabelecimento de ensino deve ser pautada nos princípios de uma gestão democrática, na autonomia da escola, com a participação da comunidade escolar, visando um trabalho da gestão pedagógica eficiente. Então, a gestão escolar ela tem autonomia, sim, de ditar o que pode ser feito ou não, mas como a imagem demonstra, a construção de uma escola, a construção de qualquer coisa é feita por um conjunto, não só por uma pessoa. Então, para que o trabalho da gestão pedagógica seja eficiente, como diz Adriano, a escola precisa ter a participação da comunidade, porque a comunidade, normalmente, ela vê o que está fora da escola, o que a escola reflete fora, dentro da comunidade. Então, o gestor, ele deve dar voz ativa para a comunidade escolar, que é feita pelos pais, alunos e professores. Então, normalmente, para a escola ser democrática, tem que ter a voz de todos, então todos têm o direito de opinar e dar suas opiniões para que seja desenvolvida a escola toda. E tem uma única parte faltando, e cada um tem uma parte, cada um quer impor aquela sua parte naquele projeto, alguma coisa feita na escola. Então, mas normalmente uma opinião está certa. Então, através das reuniões, das conversas que um todo dentro da gestão escolar tem, eles vão descobrir qual é a pessoa, qual é o conjunto que está correto. Então, dando voz e vez para cada um, assim eles vão descobrir o que há para melhorar dentro da escola. Então, a comunidade é de suma importância para o desenvolvimento de uma escola democrática. Da continuidade, à nossa metodologia. Por meio de nossas pesquisas, buscamos depreender a significância da escola democrática e como ela influencia nas esferas sociais. É a mesma de grande valor, pois aproxima a escola, paz e sociedade em seus princípios a transparência ética, participação e legalidade. Para mais, ao chegarmos ao fim dos nossos estudos, tivemos mais alguns encontros para realizar uma digitação desse artigo, no qual utilizamos o aplicativo Word para digitarmos em um notebook. Outro assim, fizemos bastante uso de rede social, WhatsApp, onde dialogamos e trocamos informações sobre o prosseguimento deste artigo. Artigos, aplicativos de pesquisa, livros e sites relacionados ao assunto Escola Democrática. Para este artigo ter uma fundamentação teórica, consiste com o apoio teórico de autores como Servo, 1983, Líbano, 2012, Piaget, 1998, Paro, 2000 e entre outros, no qual colaboraram de forma benéfica para os nossos estudos. Compreendemos que há diferentes maneiras de se construir uma escola democrática. Entretanto, é necessário os esforços de todos aqueles que fazem parte de uma comunidade escolar. No mais, entendemos como é desenvolvido o trabalho e a participação de todos dentro da instituição escolar, seja por parte dos educadores, alunos, pais e toda a comunidade escolar, em relação a esta democracia. Bom, a gente alcançou nossos resultados, como acadêmicos, concluímos que a gestão democrática, ela precisa ter voz, cada um deve ter voz e vez para a gente poder ouvir cada um para o melhor desenvolvimento de uma escola. Então, esse foi um pouco dos resultados e discussões que tivemos e vamos dar continuidade com a colega. As conclusões do nosso artigo. Sendo assim, durante a construção deste artigo, livros e sites nos auxiliaram durante a pesquisa. Foi possível entender os direitos da comunidade da gestão escolar. A comunidade junta a gestão democrática em busca do desenvolvimento escolar. Notou-se também o quanto a comunidade escolar, a gestão e todos os demais segmentos da escola precisam trabalhar em conjunto para que assim se construa uma escola democrática. No mais, depreendemos que a escola também precisa estar pronta para lidar com as novas formas de educação, pois uma escola democrática é uma instituição atualizada, que tem uma gestão pronta para ouvir as necessidades de cada aluno. A escola é a segunda casa dos educandos, portanto, os mesmos sempre precisam estar aprendendo constantemente. Por fim, concluímos que este estudo foi de suma importância em nossa jornada acadêmica,
pois sempre nos manter atualizados. Como nós podemos entender, nós sempre temos que nos manter atualizados como professores. A escola também precisa sempre dar voz à comunidade acadêmica, como já foi falado em todos os tópicos anteriores. Aqui vamos para nossas referências, de todos os autores que pesquisamos durante o nosso artigo. E assim concluímos essa apresentação. Muito obrigada.